Olá a todos e todas. Meu nome é Beatriz Puchinir e eu tenho o prazer aqui com o meu colega Rodrigo Neto, que faz parte dessa diretoria 2024-2026 conosco, de iniciarmos uma nova série no canal do YouTube da Ampul Rio. É uma série denominada Biografias. E este primeiro vai ser sobre os colaboradores da ditadura. Nós estamos gravando essa série e esse primeiro episódio porque nós queríamos muito o professor João Marcos, da Unirio, para debater conosco esse assunto. E a agenda do professor não permitia que a gente fizesse online nas quintas-feiras à noite, então a gente está gravando. Isso não significa que vocês não vão poder se corresponder conosco, muito pelo contrário. Daqui a pouco vai aparecer aqui o e-mail da Ampul Rio, onde vocês vão poder mandar para nós as perguntas e a gente vai ter o maior prazer em responder. Eu só queria, antes de começarmos, contar para vocês o que é essa série Biografias. A nossa ideia, minha e do Rodrigo, é a seguinte: 2, 3 pesquisadores fizeram o mesmo trabalho sobre um determinado personagem e podem vir e a gente fazer um debate desse personagem. Ou 2, 3 pesquisadores pesquisaram um dado grupo de intelectuais que conversavam, e aí podem vir aqui e a gente faz um debate. Então, é focado em biografias, em determinados períodos, e a gente está super aberto para receber quem tiver vontade de debater essa questão. É isso. Então, eu passo, enfim, a palavra para o professor João Marcos, que vai conduzir. Hoje eu só fiz essa breve introdução aqui para nós. Obrigada. Boa noite, todo mundo que está nos assistindo aí, né? Assistindo a nossa gravação. Eu agradeço muito o fato de ter sido convidado para essa... E para iniciar, né, essa série de biografia. Fico muito feliz de estar aqui com a Bia, de estar com o Rodrigo. A gente tem algumas parcerias, né, feitas aí no universo acadêmico, na discussão sobre ditadura. A gente saiu de uma disciplina no mestrado sobre 60 anos do golpe, o Rodrigo participou com a gente, e a Bia foi professora junto comigo. Então, a satisfação está aqui, e nesse formato, né? Agradeço muito a paciência dos dois, né, de, olha, a agenda, não, nesse dia não dá e tal, e a gente equacionou isso de forma a estarmos aqui. A gente, então, vai conversar um pouco sobre uma personagem, né, o Antônio Ádio, que foi jornalista, policial e colaborador da ditadura, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou ficar aqui na mediação, tentando ver alguma coisa para a gente poder conversar, alguma pergunta, alguma colocação que nos vem. A gente vai começar com o Rodrigo, não é isso? E aí depois a gente retorna. O Rodrigo de Sá Neto, servidor do Arquivo Nacional, é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e vai, então, começar essa conversa aqui com a gente. Não sei se esqueci alguma coisa, vocês querem falar alguma coisa? Isso aí? Ok. Vamos lá, então, Rodrigo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, muito obrigado, João, por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar com você aqui de novo e com a Beatriz também, mais uma vez. A minha relação com o Antônio Ádio, ainda que eu não seja tão profundo como é a da Beatriz, ela estudou mais a fundo o tema, estudou mais a fundo a vida, ela chegou, inclusive, a conhecê-lo. Eu me deparei com o Antônio Ádio ao longo da minha tese de doutorado, onde eu estudei não exatamente a imprensa, mas a atividade doutrinadora de organizações religiosas no Brasil. E eu verifiquei que o Antônio Ádio ele era um frequentador, quanto mais, de reuniões de doutrinação pró-capitalista e anticomunistas organizadas por uma agremiação religiosa chamada Igreja da Unificação. Essa minha tese eu concluí em 2022 e eu gostaria de anunciar que ela acaba de ser transformada em livro. O título dela é O Partido da Fé Capitalista e começa a entrar em pré-venda hoje no site da Livraria Leonardo da Vinci. Mas, voltando ao Antônio Ádio,
eu acho que ele é representativo de algo que aconteceu no Brasil ao longo da segunda metade do século XX, ao longo dos anos ditatoriais, e não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, que foi a participação de membros da imprensa, formadores de opinião, em atividades doutrinadoras, anticomunistas e pró-capitalistas que aconteceram não só no Brasil, mas no mundo inteiro e de maneira interligada. E, em boa parte, é isso que eu mostro no meu livro também. Bom, para entender melhor qual foi o papel do Ágio nas atividades que eu vou aqui descrever, eu primeiro preciso de apresentar para vocês a Igreja da Unificação, o que foi a Igreja da Unificação, né? Essa igreja ela foi fundada na Coreia do Sul, em 1954, por um empresário chamado Sun Myung-moon, sul-coreano, né? Mas, apesar de se autodenominar uma igreja, a gente pode dizer que ela é mais um aparelho ideológico do que uma instituição religiosa. E por que isso? Por duas razões. A primeira tem relação com o número muito pequeno de seguidores que essa igreja tem, apesar de ela estar espalhada pelo mundo inteiro até hoje. E, em segundo lugar, porque desde o início essa igreja tem como traço principal um anticomunismo militante, que se desdobra em ações de doutrinação pró-capitalista e anticomunista realizadas em todo o planeta por várias organizações subsidiárias ligadas a ela. Atualmente, essa igreja ela não se chama mais Igreja da Unificação. O fundador dela morreu e, hoje em dia, quem cuida é a família, né? Ela se chama Federação Familiar para a Paz Mundial e a Unificação. E, embora faltem dados documentais, como os que eu estudei, referentes ao século passado, o que dificulta muito investigá-la, porque essa igreja sempre manteve sigilo em torno das suas ações políticas, há muitos indícios que ela continue nativa até hoje, interferindo nas realidades políticas de diversos países. E certamente o Brasil é um deles. Aparentemente, então, ela continua cultivando relações muito próximas com governos em todo o mundo, como veio à tona, por exemplo, no caso do assassinato do ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que aconteceu em 2022. O assassino desse ex-ministro, ele apontou que a ruína econômica da mãe dele, que teria doado tudo que ela tinha para a Igreja da Unificação, teria sido a motivação para o crime. Isso porque, novamente, segundo o assassino, as operações dessa igreja no Japão teriam sido muito facilitadas pelo ex-ministro, né? E mesmo que não haja maiores comprovações disso, em matéria recente publicada pela BBC, é dito que o ex-premier, de fato, participava como palestrante nesses eventos que a igreja patrocinou e continua patrocinando até hoje, reunindo formadores de opinião e membros de diversos governos ao redor do mundo. Então, é muito provável que eles continuem fazendo coisas parecidas com a que eu vou descrever em breve, sendo que hoje em dia é bastante fora do radar nosso. Essa igreja ela chega na América do Sul, ela se estende por todo o mundo, ela faz esse tipo de atividade doutrinadora, pró-capitalista no mundo inteiro. Na América do Sul, especificamente, ela chega em finais da década de 1970, e uma característica que ela teve é que ela apoiou abertamente diversas ditaduras aqui no Cone Sul, e a brasileira não foi uma exceção. Apoiaram também a nossa ditadura. Aqui no Brasil, na América do Sul, eles deram prosseguimento a esse trabalho ideológico, organizando encontros que reuniam frequentemente militares, empresários, intelectuais, políticos e também líderes religiosos. Por que líderes religiosos? O próprio nome da igreja, Igreja da Unificação, sugere o propósito deles. Eles pretendiam formar uma frente religiosa ideológica ecumênica que viesse a unificar todos os religiosos do mundo em torno de uma pauta anticomunista e pró-capitalista. Aí, usando como argumento principal o ateísmo comunista, ou seja, a proposta deles era unir todas as pessoas de fé do mundo contra o ateísmo comunista. E de lambuja, ao mesmo tempo, fazendo essa pregação pró-capitalista e pró-estadunidense, né? Mas então, esses setores dessas sociedades reuniam-se nesses eventos da Igreja da Unificação para formar uma rede política ideológica que abrigava membros influentes de várias sociedades do mundo, né?
Além disso, a igreja realizou também ações doutrinadoras junto a estudantes, financiando núcleos de ação em universidades. Aqui no Brasil, eles bancaram uma organização chamada Colegiado Acadêmico para a Reflexão de Princípios, CARP, que atuou nas universidades brasileiras durante boa parte dos anos 80, talvez continue atuando até hoje, mas não temos comprovação documental disso. Eu sei dessas informações porque, na minha pesquisa, eu usei amplamente os arquivos do Serviço Nacional de Informações e de outros órgãos de inteligência da ditadura, e eles tinham plena consciência do que essa organização estava fazendo no Brasil e documentaram exaustivamente os passos da Igreja da Unificação aqui. Então, essa relação da Igreja com as ditaduras do Cone Sul ela foi constatada pelo próprio SNI, que, num documento de 1981, por exemplo, escreve que esse movimento anticomunista, liderado pela Igreja, vinha recebendo muitas adesões entre as forças armadas e funcionários governamentais de todos os países em que se instalava. São palavras do próprio SNI. Pouco depois, lá em 1984, o mesmo SNI registra que as atividades da Igreja na América Latina foram precedidas de contatos com diversas representações diplomáticas, entre elas a brasileira. Em seguida, a Igreja abriu filiais naqueles países em que as Forças Armadas tinham maior poder político, como o Chile e a Argentina. Ainda conforme o SNI, na Bolívia, a Igreja chegou a obter mesmo favores do general Luiz Garcia Mesa Terrada, que era o ditador do país entre 80 e 81, para abrir uma estação de rádio e televisão. No Paraguai, fez cursos de anticomunismo em diretórios do Partido Colorado, e em Honduras, um dos seus membros mais notórios era o próprio chefe das Forças Armadas, o general Gustavo Álvares Martínez. Mais generosa ainda foi a ditadura do Uruguai, onde, também nas palavras do SNI, diversos militares participaram das atividades da Igreja, que fez de Montevidéu sua base sul-americana, muito em função de facilidades conferidas pelo governo uruguaio para remessa de lucros para o exterior. Ou seja, lucros que a Igreja da Unificação não era só uma igreja, não era só também um aparelho ideológico, ela era também um conglomerado empresarial que justamente existia para bancar essas ações ideológicas da Igreja. Então, esses lucros que eram feitos em Montevidéu, eles eram remetidos com muita facilidade para a Coreia do Sul, sede da Igreja, Nova York, sede de muitas das organizações filhas da Igreja da Unificação. Bom, no Brasil, a Igreja chega logo em 1975, segundo o SNI, talvez estivesse aqui um pouco antes, não temos certeza, mas é certo que depois disso, sim, já estava por aqui. E, a princípio, ela chegou a fazer apenas 1.500 seguidores, por volta disso, em 1979, segundo estimativas do SNI, e, sobretudo, nas cidades de Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Vitória. Um pouco depois, em 81, a revista oficial da Igreja da Unificação, a Mundo Unificado, dizia haver no Brasil 7.000 seguidores, então, em 2 anos já havia aumentado bastante o número de seguidores, mas noto novamente que o número de seguidores nunca foi uma característica, o grande número de seguidores nunca foi uma característica dessa igreja, em lugar nenhum do mundo. O poder dela de realizar atividade, a influência maior dela é justamente as atividades ideológicas, doutrinárias que ela faz e os encontros que ela patrocina com a classe dominante, com pessoas influentes de todas as sociedades do mundo, né? Em 1986, o SNI escreve novamente, né, registrando que a igreja já estava em 41 cidades, só em São Paulo, e também em mais de 17 estados do Brasil. A porta de entrada dessa expansão foi o Rio Grande do Sul, em virtude da proximidade com o Uruguai, né, que, como eu disse, Montevidéu foi a base latino-americana da Igreja da Unificação, e esse estado, o Rio Grande do Sul, foi, então, um importante elo entre essa sede e o estado de São Paulo, que, além de ser o maior centro industrial do continente, tinha grande parte da população brasileira, né? Mas, em princípios dos anos 80, a igreja encontrou algumas dificuldades diante da opinião pública brasileira. Nessa época, uma série de matérias saíram no Globo e em programas de televisão, Jornal Globo, acusando a Igreja da Unificação de diversos crimes, como remessa ilegal de lucros, estelionato, até assassinato, botaram na conta deles.
Esse é um aspecto interessante. Em todos os países em que essa igreja se fixa, a entrada dela é seguida de denúncias de vários crimes, de diversas atividades ilícitas. Não é uma coisa que tenha ocorrido só no Brasil, né? Em função dessas denúncias, há uma grande comoção popular e as sedes da igreja em várias cidades do Brasil acabam sendo apedrejadas pela população, né? Após esses fatos, o SNI disse que um segundo esforço de infiltração teria ocorrido já em meados da década, agora concentrado na insuspeita denominação de Causa Brasil, que era uma dessas múltiplas organizações subsidiárias da igreja, que, como eu falei, tomam a frente na realização dessas atividades de doutrinação política. Esse esforço deu frutos e, em 87, os unificacionistas já estão com força total, atuando junto a universitários, jornalistas, sindicalistas, empresários, profissionais liberais e funcionários públicos. Palavras, repito, do próprio SNI. Os planos de crescimento da igreja eles estão revelados no manual de conferência que circulou nessa época, que o SNI obteve e arquivou, publicado em 85, onde a igreja declarava buscar servir de apoio de encontro, servir de ponto de encontro para outras entidades, como escolas, sindicatos, clubes, associações e grupos de veteranos e de patriotas, apresentando-se como uma centralizadora disposta a estimular seus trabalhos e pô-los em contato uns com os outros, costurando uma grande malha ideológica. Está escrito lá no manual da própria igreja. Eles se declaram dessa maneira. Claro que esse manual de conferência não teve ampla circulação, foi distribuído apenas para o público seleto, convidado para essa conferência, e caiu nas mãos do SNI, que quase tudo sabia que ocorria no Brasil. Para essa articulação, a igreja mantinha uma série de outras subsidiárias, além da causa, todas em atividade no Brasil na década de 80. Falo, por exemplo, de órgãos como a Associação Internacional para a União das Religiões, a Associação Internacional para a Liberdade e Paz, a Associação Mundial de Assistência e Amizade, a Associação Internacional Cultural, a Associação do Movimento da Unificação para a Salvação da Pátria e a Associação Internacional de Vitória sobre o Comunismo. Essa é uma amostragem bem pequena. Há textos que dizem que as organizações subsidiárias da Igreja da Unificação contam-se em centenas. E um detalhe interessante sobre esses órgãos é que, com exceção do último que eu citei, a Associação Internacional de Vitória sobre o Comunismo, a nomenclatura desses órgãos diz muito pouco sobre o tipo de atividade que eles desenvolviam, né? Isso, ao lado de uma constante mudança de nomes dessas organizações, que essas organizações mudam de nome o tempo inteiro, e do sigilo, muitos dos encontros organizados pela causa, por exemplo, eram secretos. Essas características fazem parte de uma estratégia que a igreja usa até hoje para manter parte de suas atividades políticas ocultas e para se desvencilhar da má reputação que angariou por todo o mundo, onde, repito, foi acusada de diversas práticas ilícitas, no próprio Brasil também, como eu falei. E a própria igreja já mudou de nome várias vezes. Hoje em dia tem outro nome, como eu já disse também. Então, em 1981, o SNI diz que essas associações já estavam em 80 cidades no Brasil, desenvolvendo, abre aspas, um projeto anticomunista coordenado a partir dos Estados Unidos através da causa internacional, fecha aspas. A igreja manteria ainda um núcleo operacional em Nova York, segundo o SNI, com agentes entre as colônias coreanas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, apesar das dificuldades junto à opinião pública, a documentação do Estado brasileiro sugere que o contrário ocorreu com a nossa classe dominante, com o governo ditatorial. Sobram indícios documentais sobre a opinião favorável da cúpula do governo para com a igreja e sobre o sucesso dessa estratégia da igreja de estabelecer pontes com o nosso empresariado, nossas forças armadas, parte da nossa intelectualidade, jornalistas como Ágil, eu vou chegar lá. Já a Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça, que era um órgão de inteligência que existia dentro do Ministério da Justiça, por exemplo, em novembro de 81, minimizando a onda de denúncias feita à igreja, a DSI sublinhou o fato de ela lutar contra o comunismo, contrapondo-se, assim, à influência das organizações de contestação da ditadura, ou seja, não cabia ceder às pressões populares, a Igreja da Unificação era um órgão legítimo, e mais do que legítimo, era benéfico por combater o comunismo. Já o SNI chegou a advogar que, ideologicamente, suas pregações e muito contribuíam
para fortalecer o nacionalismo e o sentimento religioso e democrático, que a sua denúncia sistemática das mazelas do comunismo sua denúncia sistemática das mazelas do comunismo fortaleceria a consciência política e ideológica da população. Palavras do SNI. Bem, o sucesso dos unificacionistas em imantar essas porções mais influentes da sociedade transparece, enfim, nos eventos de doutrinação que eles fizeram por aqui, reunindo regularmente governantes, militares, empresários, intelectuais e líderes religiosos de diversas igrejas. Um dos primeiros desses encontros realizados no Brasil foi o seminário Novas Ideias para uma Sociedade em Crise, no Rio de Janeiro, em agosto de 81, que teve a presença de dezenas de professores universitários de todas as regiões do país e de todas as áreas do conhecimento. Mais tarde, em 85, ocorreu a segunda Convenção Pan-Americana da Causa Internacional, em São Paulo, que teve como convidados especiais os terroristas da organização Comandos L, responsável por atentados em Cuba, o Antônio Cuesta Del Valle e o Anthony Garnet Bryant. Comparecendo também nessa reunião membros de vários governos do Cone Sul, como o diplomata brasileiro José Osvaldo de Mira Pena, que apareceu na condição de palestrante nessa ocasião. Após o fim da ditadura, a Igreja continua cultivando relações com os militares e setores do governo. Em 1986, notou o SNI que a Causa Brasil fazia esforços para se aproximar de oficiais do Exército, da Polícia Militar, de delegados das Polícias Civil e Federal e de integrantes da comunidade de informações, além de políticos e outras pessoas influentes. Está lá escrito, documento do SNI, são palavras do próprio SNI, repito. Em setembro de 86, em Boa Vista, conforme o SNI, a Causa chegou a convidar políticos, líderes religiosos, militares, empresários e profissionais liberais para um outro grande evento. E um ano depois, o serviço relatou a visita de unificacionistas ao 7º Comando Aéreo Regional, em Manaus, deixando folhetos informativos e solicitando permissão para realizar uma conferência da Causa Brasil. Ainda em 87, a mesma organização teria realizado no Rio um encontro com militares, professores, assessores parlamentares e políticos como Álvaro Vale, do PFL, e Heitor Furtado, do PDS. Esse encontro teve debates focados na crítica marxista, como sempre, e os serviços de repressão registraram que a mensagem final dos palestrantes foi a conclamação para a mobilização da classe dominante para a luta contra o comunismo ateu. Também era outro traço constante nessas reuniões. No mesmo ano, a organização patrocinou em São Paulo o seminário Em Busca de uma Nova Ideologia, onde o deputado federal Marcelino Romano Machado, do PDS, falou para dezenas de pessoas, na maioria delegados de polícia, políticos e pastores evangélicos. Repetindo a temática anticomunista habitual, o evento teve palestras também do deputado federal pelo PDS, Paulo Osório, e novamente do diplomata José Osvaldo de Mira Pena. O Antônio Ágio não participou de nenhum desses eventos, pelo menos não que o SNI ou algum órgão de inteligência do Brasil tenha registrado, mas ele participou de eventos organizados pela Igreja da Unificação que aconteceram fora do Brasil. Então, olhando agora mais de perto o Antônio Ágio, ele aparece em 2 eventos de doutrinação política semelhantes ao que eu descrevi anteriormente, fora do Brasil. E eu estou falando aqui da 4ª e da 5ª World Media Conference, uma conferência de mídia mundial que teve várias edições, e sabemos com certeza que pelo menos na 4ª e na 5ª o Antônio Ágio foi na qualidade de jornalista e também de membro de pessoa com relações próximas aos serviços de inteligência e repressão da ditadura, né? Essa informação chegou até mim através de dossiês da Divisão de Segurança e Informações do Ministério das Relações Exteriores. Em setembro de 81, a DSI registrou a realização da 4ª World Media Conference, evento concentrado no papel da mídia no combate ao comunismo, organizado pela Igreja da Unificação, naquele mesmo ano, na cidade de Nova York. A DSI informou que alguns brasileiros estariam presentes nesse evento, né, que tratava sobre a imprensa, sobre a mídia. Especificamente, a DSI destaca os brasileiros Nuno Linhares Veloso, que na época era chefe da Divisão de Assuntos Políticos da Escola Superior de Guerra, ESG, e o Antônio Ágio Júnior, editor do jornal paulista Folha da Tarde. A documentação, contudo, não diz muita coisa sobre o Ágio.
não havendo nas bases de dados do Arquivo Nacional maiores informações sobre ele. Então, foi através do livro da Beatriz que eu fiquei sabendo que o Ádio foi, além de editor-chefe, foi editor-chefe do jornal Folha da Tarde, que era um jornal que pertencia ao Grupo Folha de São Paulo, que durante a ditadura expurgou dos seus jornais, dos seus quadros mais relacionados com a esquerda política, colocando em seu lugar nomes próximos aos aparelhos repressivos do governo, sendo esse o caso do Ádio, né? Voltando à conferência, o Ádio e os demais convidados tiveram suas despesas pagas por uma outra organização chamada News World Communication, uma empresa de comunicação fundada em 76 em Nova York, pelo líder da Igreja da Unificação, o empresário Sun Myung Moon. Então, foram para essa conferência com tudo pago por essa empresa vinculada à Igreja da Unificação, com sede em Nova York. Esse mesmo papel revela que a empresa fez também convites para diplomatas brasileiros da Embaixada de Washington e no Consulado de Nova York, de maneira coerente com a sua estratégia de atrair não apenas formadores de opinião, como o Ádio, mas também elementos influentes de vários governos. Esse mesmo dossiê da DSI, do Ministério das Relações Exteriores, traz um outro texto da Embaixada do Brasil em Seul, agora datado de novembro de 82, que fala sobre a realização ali em Seul da 5ª World Media Conference, com a participação de 270 pessoas de todo o mundo, entre intelectuais, jornalistas e autoridades de 74 países. É dito que o Brasil foi representado novamente pelo Antônio Ádio Júnior e pelo dirigente da ESG, Nuno Linhares Veloso, ao lado, dessa vez, do integrante do DOPS de São Paulo, um certo Carlos Antônio Guimarães, que provavelmente se trata de Carlos Antônio Guimarães Sequeira, que era um delegado do DOPS, que, ao lado do Ádio, acumulava a função de editor internacional do jornal Folha da Tarde. O propósito declarado dessa 5ª conferência foi a discussão das barreiras ideológicas, éticas e políticas à liberdade de imprensa internacional, mas levando em conta a ostensiva agenda política da Igreja, bem como o perfil dos brasileiros convidados, todos ligados a órgãos conservadores de informação, pode-se supor que o que se pretendia era a articulação de um esforço midiático internacional anticomunista. Essa impressão é confirmada pela presença de jornalistas de outras partes do mundo nesse evento, como o francês Jean-François Revel, ex-editor da revista L'Express, o Henrique Altamirano, editor do jornal Diário de Hoy, de El Salvador, o Ron Ben Ishai, âncora televisivo israelense, além do escritor e jornalista peruano Mário Vargas Llosa. Sim, ele estava lá. Além deles, outros ilustres convidados foram o ex-embaixador norte-americano no Japão, Douglas MacArthur II, o Kiyoshi Nasu, ex-cônsul-geral do Japão em Nova York, e o general norte-americano e membro da causa internacional, John K. Singlaub. Além dele, também tinha o ex-vice-presidente do Vietnã do Sul, Nguyen, eu acho, Cao Qui, o Misael Pastrana Borrero, ex-presidente da Colômbia, e Lúcia Pinochet de Garcia, filha do ditador chileno Augusto Pinochet. Então, gente, eu concluo dizendo que o Ádio, apesar dele participar de uma atividade do jornal Folha da Tarde no Brasil, ele está, obviamente, inserido numa estratégia hegemônica da ditadura no Brasil, de controlar os meios de informação e de veicular um discurso hegemônico para a população. Ele estava inserido também num esforço mais amplo, mundial até, pró-capitalista, anticomunista, que se insere no quadro mais amplo da Guerra Fria, né? E a participação dele nesses eventos da Igreja da Unificação é bem emblemática desse caso, né? Ou seja, a ditadura, não só a ditadura, como os governos, o governo norte-americano e diversos governos direitistas e ditatoriais do mundo, nessa época, se uniram em torno de uma agenda ideológica anticomunista e pró-capitalista, mas, apesar de todo esse esforço, eu concluo que no Brasil, pelo menos, eles perderam a batalha ideológica, a ditadura. Perderam porque a ditadura terminou de maneira muito desprestigiada aqui no Brasil. E me parece que eles estão tentando agora, no momento atual que o Brasil vive, retomar essa batalha ideológica. A extrema-direita está aí para fazer isso, me parece, para ganhar o terreno nos corações, nas mentes da população, que foi perdido durante os anos ditatoriais. E é isso. Obrigado.
Obrigado, Rodrigo. É muito instigante sua fala e as informações que você traz. Anotei algumas questões aqui para, de repente, a gente conversar depois, né? Eu acho que depois da fala da Bia, a gente pode abrir um diálogo, né? E muito interessante, muito profundo, eu acho, essa inserção, né? E traz, assim, acho que alertas para a gente pensar a continuidade dessa batalha ideológica, como você fala no final, né? Legal. Queria, então, chamar a professora Beatriz para a gente dialogar. A professora Beatriz é doutora em História pela Unicamp, professora do PPGAC, Unirio, divide comigo várias disciplinas, pesquisadora do INCT, Proprietas, autora de, entre outros, de Cães de Guarda, Jornalistas e Censores, do AI-5, a Constituição de 1988. Prazer estar com você, Bia, e estar com a fala. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir esse nosso primeiro episódio dessa série Biografias. Eu fiquei muito instigada quando, num determinado momento, o Rodrigo virou para mim e disse assim: eu cruzei com o Antônio Ágio nas minhas pesquisas e era um outro Antônio Ágio. Então, por isso a gente inaugurou essa série com esse personagem. Ele é só um mote para a gente pensar algo muito maior, né? Que acho que a fala do Rodrigo traz. Eu queria começar um pouco contando a trajetória da tese, da pesquisa. Eu faço isso porque eu acho que muitos jovens historiadores estão começando a fazer os seus trabalhos e talvez isso ajude. Na verdade, quando eu, lá em meados da década de 90 do século passado, resolvi fazer o doutorado na Unicamp, eu tinha lido o livro da Helena Besserman Viana, que, além de muitas outras coisas, é mãe do Bussunda, e ela escreveu um livro chamado Não Conte Nada a Ninguém, que é quando ela está numa sociedade de psicanálise, que ela fazia parte, e ela encontra um médico que era o responsável por checar, né, se os torturados estavam aptos ainda a continuar sendo torturados, que é o Amílcar Lobo, e aí escuta a famosa frase não conte nada a ninguém, e ela tem essa coragem de romper essa barreira e contar toda essa história. Então, a partir dessa leitura daquele período da Helena, eu tinha uma ideia de tese completamente diferente. Eu ia pesquisar os jornais apreendidos pelo DOPS na casa dos militantes a partir de 64. Até eu ir a Brasília, no Arquivo Nacional de Brasília, e encontrar a documentação da Divisão de Censura de Diversões Públicas e perceber que os 10 primeiros censores que foram para Brasília para atuar como censores federais, eles tinham como profissão o jornalismo. Então, eu quis entender como é que jornalistas tinham se tornado censores federais. Ao mesmo tempo, eu comecei a tentar um contato com o Romeu Tuma, que era lido como o primeiro diretor da Polícia Federal civil, numa ampla visão sobre isso. E eu não conseguia, de maneira nenhuma, chegar no então deputado federal. E fui fazer uma entrevista com o Boris Kossoi, porque tinha feito o verbete dele para atualização do dicionário histórico-biográfico do CEPEDOC. E como nós tivemos uma interlocução muito boa, eu, um pouco tentando ver se o Boris, com seus contatos, poderia me ajudar a romper essa barreira e conseguir chegar no Romeu Tuma, eu contei dessa minha dificuldade e ele então me perguntou: com quem você está falando? Eu falei: eu falo com o assessor de imprensa dele, o Antônio Ágio. E aí ele deu uma gargalhada e resolveu me contar quem era o Antônio Ágio. E aí a minha tese mudou radicalmente, porque
se, por um lado, eu tinha encontrado censores federais jornalistas, e eu queria entender como é que isso acontecia, por outro lado, eu fui jogada numa história que eu jamais podia imaginar que teria acontecido, que é a trajetória do Antônio Ágio, vai um pouco balizar essa questão. Eu queria lembrar também as pessoas que estão nos vendo que esse foi um trabalho feito em meados dos anos 90. E escrever sobre o período da ditadura naquele momento tem uma peculiaridade. Né? Quando o Rodrigo fala da DSI do Ministério da Justiça, Divisão de Segurança e Informação, que foi a primeira DSI que chegou ao Arquivo Nacional, eu e o professor Carlos Fico fomos uma das primeiras pessoas, as duas primeiras pessoas, que pudemos consultar aquele material, ainda num arranjo muito improvisado, na época nos diziam 6,5 km de documentos, ainda no prédio antigo do Arquivo Nacional, o prédio amarelo, para quem trabalhou naquele momento, e era um momento tão curioso que a gente não podia falar um com o outro da documentação que a gente estava vendo. E, basicamente, não se conseguia entender ainda muito bem, porque era um arranjo ainda muito precário para a gente conseguir entender o que significava essa DSI. Acho que depois o Rodrigo e eu podemos comentar um pouco mais. E quando, então, o Boris Casoy resolve me contar quem é o Antônio Ágio, um outro personagem fundamental vai entrar na minha tese, que se chama Ivan Axelrod de Seixas, que ele e o Cezinha Benjamin são os dois adolescentes menores de 18 anos presos pela ditadura, de uma forma ilegal, e mantidos presos em cárcere durante algum tempo razoável e ilegal para que isso acontecesse. Bom, então vamos à questão do Antônio Ágio propriamente dita. O Antônio Ágio era um jornalista ligado ao grupo Folha de São Paulo, que dirigia um jornal em Santos chamado Cidade de Santos. A gente tem que entender que a Folha de São Paulo que a gente conhece hoje, ela é fruto de uma parceria entre o Otávio Frias de Oliveira, o pai, e o Caldeira, o Carlos Caldeira. Essa junção, essa sociedade, vai explicar muito do que a gente vai ver se desenrolar na imprensa, ou neste jornal específico, durante algum tempo. A dupla Caldeira Frias compra o jornal Folha da Manhã, a empresa Folha da Manhã, em 1959. E ela vai fazendo mudanças para alterar um pouco o perfil daquele jornal. E esse jornal tinha a Folha de São Paulo, Folhão, e vários outros pequenos jornais, entre eles este jornal, que é o jornal Cidade de Santos. Vem o golpe, 64, começam as manifestações estudantis, e o Estadão, que debate ali, ou disputa mercado com a Folha de São Paulo, cria um jornal chamado Jornal da Tarde, que vai cobrir estas manifestações. A dupla Frias-Caldeira percebe que ali é um filão de mercado e resolve, então, reeditar um jornal que estava extinto do grupo, como um vespertino, e esse jornal se chama A Folha da Tarde. E ele traz um número de jornalistas engajados politicamente à esquerda para fazer esse jornal. E aí eu destaco o Jorge Miranda Jordão, o Frei Beto, o Paulo Sandrone, o Ítalo Marconi, a Rose Nogueira, e muitos outros que eu acabei entrevistando todos eles para a tese. Esse jornal e essas pessoas que ali estavam formando essa geração de jornalistas, muito jovens que estão escrevendo,
eles têm algo que os une para além do jornalismo. A maior parte deles era militante da ALN, né? E tinha relações profundas com os freis dominicanos, até pela questão do Frei Beto. No Batismo de Sangue, nas primeiras edições do Batismo de Sangue, o Beto dedica o livro ao Jorge que rompeu o medo. E quando eu fui entrevistar o Jorge Miranda Jordão, eu não sabia muito qual era a relação para além do jornal que o Beto e o Jorge tinham estabelecido. Isso é uma coisa que, para mim, é muito importante de ser dividida, que quando você vai fazer uma entrevista, o teu entrevistado ele quer saber o quanto você sabe dele. Se você sabe muito pouco dele, ele vai se retrair e vai te contar exatamente o que você sabe. Mas se ele percebe que você foi para além das fronteiras, ele vai se abrir com você. E num determinado momento, na entrevista com Jorge Miranda Jordão, na época ele dirigia aqui o jornal O Dia, no Rio de Janeiro, não sei porquê, eu virei e falei, nossa, você é o Jorge do Batismo de Sangue. E ele falou, como é que você percebeu? Eu falei, não sei. E a partir dali, curiosamente, o Beto, quando faz a dedicatória do Batismo de Sangue, ele bota ao Jorge Miranda Jordão, que rompeu o medo. O que aconteceu entre o Jorge e o Beto? O Jorge tinha um apartamento aqui no Rio, em Laranjeiras, e o Beto usava o apartamento do Jorge para levar militantes que estavam em uma situação delicada, precisavam sair do país, até esse aparelho, e de lá essas pessoas eram levadas para o sul do país, e o Beto fazia a passagem delas para elas irem embora pelo sul do Brasil. E ali se criou, então, uma proximidade muito grande. Quando vem o assassinato do Marighella, aquela redação à esquerda, comandada pelo Jorge Miranda Jordão, toda cai e a maior parte delas é presa. E o jornal fica acéfalo de uma hora para outra. Diferente, por exemplo, do Globo, que também manteve jornalistas à esquerda, e tem a célebre frase do Roberto Marinho, que dizia, eu vou buscar os meus jornalistas no DOPS, porque sem esses jornalistas eu não faço jornal. Verdade ou mentira, era a frase que ficou. Não aconteceu isso na Folha da Tarde. O grupo Folha da Manhã, Frias Caldeira, não colocaram nenhuma ação, não fizeram nenhum movimento para que fossem lá retirar essas pessoas. Até mesmo quando se noticia no Jornal da Tarde a prisão do Frei Beto, a Folha da Tarde finge que ele nunca trabalhou lá e ele era o editor de cultura. Quando essa redação cai, é preciso colocar pessoas no lugar para continuar tocando o jornal, e mais que isso, precisava-se virar esse jornal por uma outra faceta ideológica. Então, se ele vinha cobrindo as manifestações e toda a movimentação de resistência à ditadura, ele vai passar para um outro viés. Duas outras pessoas vieram, mas o Caldeira saca da cartola o Antônio Ágio e traz o Antônio Ágio de Santos para comandar a Folha da Tarde. E ele fica no comando desta redação por 15 anos. Alguns poucos jornalistas da fase de esquerda permaneceram por um breve período. Um deles era o Ítalo Tronca, que foi minha banca na Unicamp, professor do Departamento de História da Unicamp por muitos anos, e ele me relatou, olha, aquilo ali virou um inferno, virou uma delegacia, e ficou ali quem precisava momentaneamente pagar as contas e buscar uma outra colocação no mercado. Esse jornal ele se torna um aparelho muito bem montado de colaboração, e essa noção de que a Folha de São Paulo,
empresa Folha da Manhã colaborou com a ditadura. Ela vem da minha pesquisa, onde eu tenho, enfim, provas de que isso aconteceu fortemente, não só no Jornal da Tarde, não só na Folha da Tarde, a Folha da Tarde é um braço disso, mas no conglomerado como um todo. O Antônio Ágio, então, vem para a redação e ele traz com ele vários outros jornalistas que tinham esse outro viés também de serem policiais. O Siqueira, que o Rodrigo cita, foi uma entrevista muito curiosa, porque ele dizia para mim de uma forma muito tranquila: olha, de manhã eu vou ao DOPS, de tarde eu vou para o jornal. E ele cobria internacional. Quando eu estou no DOPS, eu estou no DOPS. Quando eu estou no jornal, eu estou no jornal. Como se fossem atividades completamente dissociadas uma da outra e pudessem ser exercidas no mesmo dia pela mesma pessoa. Fora estes, muitos outros policiais estavam envolvidos. Havia um trio ali, o Antônio Ágio e mais 2 colaboradores que permaneceram no jornal por 15 anos. Como muitos me relataram, o Antônio Ágio vinha para o jornal com uma bolsa, que era uma carabina, enfim, as pessoas sabiam, então, que ele estava armado dentro da redação. A redação tinha esse aspecto de uma delegacia de polícia, como o Ítalo vai me dizer, porque, efetivamente, existia uma dada... um designer burocrático, vamos dizer assim, que demonstrava exatamente essas questões, como os 9 pontos do que deveria ser feito e o 10º ponto era cumpra-se. Enfim, se seguia muito esse modelo. Qual é a perspectiva que isso aconteceu? É muito interessante a gente perceber que o jornal da Folha da Tarde ele tinha um propósito. Durante esse período, pós as 5, principalmente, se fizermos um levantamento nos jornais da quantidade de pessoas atropeladas nas cidades, na cidade de São Paulo, principalmente, é muito grande. E muitos desses atropelamentos eram de militantes de esquerda que não foram atropelados, eles foram mortos sob tortura, mas o jornal contava uma nova narrativa sobre aquelas pessoas, minimizando ou apagando por completo as ações de tortura, mas sublinhando e legalizando uma determinada morte dentro da folha impressa. Então, é para isso que esses jornais vão existir. Eles vão colaborar desta maneira, criando uma nova faceta e uma nova história para essas mortes sob tortura. É muito curioso, porque a gente vai pensar assim, nossa, mas por que esse jornal durou tanto tempo? Por que o Antônio Ágio permaneceu como editor-chefe desse jornal por tanto tempo? O Antônio Ágio me dizia que ele tinha um grande público leitor, então, por isso, o jornal durou tanto tempo. É alguma coisa que a gente precisa não acreditar, né? Na verdade, esse jornal dura esse tempo todo porque ele tem um papel relevante na relação entre os donos da empresa Folha da Manhã e a militância de direita do governo. É muito curioso também, porque as caminhonetes da Folha da Tarde, isso foi uma descoberta da minha pesquisa e foi corroborada pela Comissão Nacional da Verdade, elas iam cobrir as manifestações, ou a princípio se dizia que elas iam ali para cobrir as manifestações, e quando os militantes chegavam para denunciar o que estava acontecendo, de dentro das caminhonetes saíam policiais para prender aquelas pessoas. Então, por isso, você tem episódios onde os militantes queimam esses carros, e isso, de uma forma, causa tamanho pavor
ao Frias pai que ele vai escrever pela única vez um editorial no jornal Folha de São Paulo, onde ele denomina esse editorial como banditismo, e ele vai narrar esse fato com as tintas e com a exclamação de surpresa e de horror que ele está analisando aquilo que estava acontecendo. E mais que isso, ele vai para a empresa, que é na Barão de Limeira, e forma ali um bunker, e durante algum tempo a família fica intocada no prédio do jornal, tamanho o pavor que eles sentiam de que alguma coisa pudesse acontecer. Nesse período também é muito curioso como o jornal Folha de São Paulo, o principal jornal do grupo, sai das mãos da família e da Sociedade Frias Caldeira, e o editor-chefe do jornal é alguém que nunca teve nenhuma experiência num grande jornal, e é alçado a editor responsável pelo jornal. Então, o nome do Frias sai, e o nome que é colocado é do Boris Casoy, que fica ali um período continuando a esse perfil que o jornal vai ter, que a empresa Folha da Manhã vai ter desta maneira. Antes de eu chegar ao final da história do Ágil, eu queria fazer um parênteses e contar como é que foi, então, essa nossa tentativa de chegar a ele. Eu continuei, então, insistindo em falar com o Tuma, e ele negando, até que um dia eu falei, então deixa eu conversar com o senhor, deixa eu ir até aí, conversar com você e tal, e saber da sua história, li que você participou da Folha da Tarde, enfim. E logo, foi uma das últimas entrevistas da tese. A tese tem mais de 60 entrevistas, várias gerações de censores e várias gerações de jornalistas, e aí ele me deu uma longa entrevista de muita mágoa com a empresa Folha da Manhã, e eu já vou narrar por quê. E aí ele me revela detalhes do jornal que é muito curioso. O jornal da Folha da Tarde, durante os 15 anos que o Ágio o dirigiu, não tinha um editorial. O editorial era uma charge, que era uma forma de você se colocar, na sua opinião, de uma maneira muito dissimulada, e era desta forma que era veiculado. E aí ele me narra que, num determinado momento, dentro do processo de abertura, então a gente está falando de 84, 85, que enfim, posterior a essas viagens internacionais que ele vai fazer, ele é chamado na sala do Frias Pai e o Frias Filhos está presente, e eles dizem, olha, não tem mais como a gente te manter no jornal. O Grupo Folha da Manhã vai fazer uma inversão de rota, lembrando que a Folha de São Paulo é uma das primeiras a se engajar no projeto das diretas. Se você olhar o jornal, ele vai ter uma faixa verde e amarela, mostrando esse envolvimento, e aí a gente vai analisar esse envolvimento logo. Mas uma pessoa, então, como o Ágio, não tinha como estar ali, que ele não poderia, de maneira nenhuma, se despedir do público, e que ele seria realocado na empresa num outro setor. Confiando muito no seu poder, o Antônio Ágio ele não faz o que ele combinou com os Frias, ele escreve um editorial, então é a primeira vez que o jornal vai ter um editorial, no último número dele, que acho que é abril de 84, onde ele vai dizer que, enfim, que ele está deixando o jornal porque o jornal vem perdendo assinantes. Então, ele justifica a saída dele porque o jornal está, de alguma maneira, encolhendo. E aí não tem mais espaço para ele ali.
É importante lembrar que esse jornal também, num dado momento, existiu militantes da VPR, que é um braço armado das lutas de resistência no país. Tem um grupo desses militantes que eles são presos e eles vão para a televisão fazer um meia-culpa público, ou, como se chamava na época, um desbundar. Enfim, dizer que a militância, eles se arrependem, enfim. E 3 desses arrependidos, quando saem da prisão, vêm trabalhar na Folha da Tarde, acolhidos pelo Ágio. E um deles, depois, vai fazer um percurso bastante curioso, e ele também me deu uma entrevista, porque ele vai se tornar um integralista nos anos 80 no Brasil. Essas pessoas, então, estão ali para contar ao público leitor um outro Brasil, mas principalmente para deixar um registro de que Brasil é esse. Então, se todos os jornais do Brasil e do mundo forem destruídos e só sobrar a Folha da Tarde, a missa ecumênica na Praça da Sé, uma semana depois do assassinato do Herzog, que hoje, a gente está gravando esse programa no dia 25 de outubro, hoje se marca os 49 anos do assassinato do Herzog. Se só sobrasse a Folha da Tarde, essa missa ecumênica nunca teria acontecido, porque ela jamais foi noticiada pelo jornal. O Antônio Ágio vai se tornar um agente da agência Folha, fica ali por um tempo, e depois vai ser o assessor de imprensa do Romeu Tuma e permanece com o Romeu Tuma até a morte dele. O curioso é que todos esses jornalistas que eu entrevisto neste período, estando vinculados à Folha da Tarde, ou a grande maioria deles, tinha uma carteirinha de servidor da Secretaria de Segurança Pública ou do DOPS, como foi o caso de Siqueira e foi o caso do Antônio Ágio. Eu não conheço outra entrevista que o Ágio tenha dado a alguém falando da sua trajetória. Ele vai dar uma entrevista no projeto de Memórias da Folha, mas é uma entrevista bastante chapa branca, né? Porque ele vai narrar ali as glórias da empresa, o que, no meu caso, não foi. E o mais curioso é que, no dia seguinte, ele me manda um fax tentando, e eu reproduzo na tese, com um desenho, tentando me explicar a correlação de forças naquele momento e por que ele teria se enfraquecido e teria que ter deixado o jornal. É um baque para ele muito grande, eu acho que ele nunca pensou que isso pudesse ter acontecido. Mas mais do que a figura do Ágio em si, essas figuras que estão nesse jornal, nesse momento, eles têm este papel de auxiliar a colaboração do jornal, da empresa Folha da Manhã, ao processo ditatorial. Como Boris Casoy me disse, a Folha de São Paulo optou por fazer autocensura. Ela não teve censores na redação. Ela opta por fazer a sua própria censura interna. Ela não é a única. A Globo, num determinado momento, também faz isso, contratando ex-censores. A empresa Abril também faz isso. Isso foram algumas que eu mapeei. Mas o que fica mais grosseiro e mais turbulento e mais chocante nessa noção da Folha de São Paulo, do Grupo Folha da Manhã, é ter mantido um jornal por tanto tempo, pagando salário, papel, tinta, luz, e manter esse jornal circulando por tanto tempo com o objetivo, claro, de construir uma nova narrativa diferente da que a militância de esquerda gostaria de ver escrito nos jornais. Isso é que chama bastante atenção. Quer dizer, essa família e esse conglomerado econômico deve ter tido
muitas benesses econômicas por isso, por se manter desta maneira. Mas a história desse colaboracionismo, ele não termina nesse período. Quer dizer, quando você chega ali em 84 e você vai ter o processo das diretas, o Grupo Folha da Manhã ele faz um layout novo aos jornais e, como está no livro dos 1000 dias desse processo, se vai dizer que não é nenhum engajamento político. O grupo não está apostando na abertura política do país. Ele, mais uma vez, percebe um filão de mercado de que o público leitor agora quer um outro tipo de notícia e ele se adequa rapidamente para suprir estas notícias que o seu público quer, e depois, nos anos 90 e começo dos anos 2000, ele vai se tornar um jornal sofisticado no sentido de ter um caderno de resenhas ilustrada, enfim, ele vai ter uma nata de intelectuais da USP escrevendo no jornal sobre o momento político e da produção historiográfica, da ciência política, da sociologia daquele período, uma coisa que choca, porque em poucos anos para trás era um jornal altamente colaborador a tudo isso. Mas a história da minha história com a Folha de São Paulo não termina aí. Há um livro onde a Folha faz as suas principais capas e faz um meia-culpa ali muito discreto, assim, mas, principalmente, num determinado momento, 2006, basicamente, 2006, 2007, o Otávio Frias Filho me procura, ele está fazendo uma biografia sobre o Carlos Lacerda, que é aquela coisa do corvo, né? E ele quer comprar uma foto, eu dirigi uma instituição, ele quer comprar uma foto sobre o Carlos Lacerda, e ele se propõe a vir ao Rio de Janeiro conversar comigo, enfim, e quando ele sai do táxi, ele faz um movimento de botar o casaco, ele lembra muito a charge do corvo do Carlos Lacerda, e ele vem única e exclusivamente para testar comigo a história do Dita Branda. A gente está conversando e, num determinado momento, ele fala, não, essa ditadura foi uma Dita Branda. E aí eu me levanto para ir embora e 2 semanas depois essa expressão ganha a Folha de São Paulo nessa tentativa de reescrever o passado, que é muito peculiar a esse período e a esse conglomerado, mas não só a ele. Quer dizer, a grande imprensa, de uma maneira geral, reconta a sua história de tempos em tempos, um pouco diminuindo a tonalidade de cores que ela não quer ver tão fortes, né, quando você tem um tempo de mudança. Então, acho que o Antônio Ágio ele é emblemático por isso, ele vai se tornar, enfim, um assessor de imprensa e depois ele vai caindo no ostracismo de uma maneira geral. Mas ele tem um poder que não pode ser diminuído, porque ele comanda, durante uma década e meia, um jornal que vai recontar as mortes sob tortura, entre outros fatos, de uma maneira diferente. Mas, só para terminar, uma das questões mais duras e cruéis que você vai perceber ali na Folha da Tarde é o caso do pai e do filho, que é o Ivan Axelrod de Seixas, e seu pai. E aí o Ivan foi uma grande fonte para a minha pesquisa e a quem eu sempre agradeço por ter confiado tanto em mim naquele período. O Ivan e o pai, eles fazem parte do MRT, do Movimento Revolucionário Tiradentes. O MRT é um braço armado da ALN, e eles estão no assassinato do Boylenzen, que há um documentário sobre isso, que era um empresário estrangeiro que, entre outros, bancava os equipamentos de tortura,
os equipamentos no sentido de os lugares e o maquinário de tortura durante a ditadura, e o Boylenzen era tão perverso que existem aparelhos de tortura com o nome dele, microfone Boylenzen, entre outros, enfim. E ele assistia às torturas dentro do DOI-CODE, enfim, ele tinha um sadismo muito grande. Então, o MRT faz uma emboscada e mata o Boylenzen. E, enfim, o Carlos Líbano o Carlos Eugênio vai contar essa história, o Carlos Eugênio Paz vai contar essa história em 2 livros autobiográficos de final dos anos 90, começo dos anos 2000, e depois há uma caçada a essas pessoas, até que, num determinado momento, o Ivan e o pai são presos, são levados para Tutóia para serem torturados. Na sala de baixo está a mãe e as irmãs, elas ouvem as torturas, e de manhã policiais botam o Ivan numa caminhonete C14 e vão passear com ele pela cidade, segundo ele, para encontrar um lugar que o matasse e o desovasse. E param num determinado bar para tomarem café, e quando o Ivan olha para a banca de jornal ao lado, está na Folha da Tarde a notícia de que o pai dele tinha morrido. E quando ele volta para Tutóia, o pai ainda está vivo, mas ele sabe que é uma questão de tempo, porque já havia sido noticiada a morte do pai. Então, isso demonstra o papel que a Folha da Tarde, mas principalmente que o jornal, o conglomerado da Folha da Manhã, vai exercer na colaboração e na sustentação política desta ditadura, dando o seu quinhão de contribuição. E o Ágil vai ter, então, esse papel fundamental. Acho que a gente pode ficar por aqui e, enfim, e conversar todo mundo junto. É isso. Muito obrigado, Bia, pelas colocações. Queria só fazer alguns comentários, algumas questões assim, que vieram, e talvez a gente, a partir daí, conversar um pouco, né? Primeiro, ressaltar assim, a profundidade e a densidade do que vocês trouxeram, das informações que vocês trouxeram, das pesquisas de vocês. Eu acho que é muito importante. E, assim, entender um pouco melhor toda essa ramificação desse processo ditatorial no Brasil, né? Ditatorial que se espalha não só pelo Brasil, mas por outros países da América Latina, mas entender isso a partir de instituições que aparentemente a gente não consegue, talvez, vincular diretamente, né? Sem uma pesquisa, sem um olhar mais aprofundado, pensar esse universo religioso, está no nosso campo de observação das pesquisas, mas pensar esse universo religioso, por exemplo, como o Rodrigo traz, saindo até desse eixo do cristianismo, da Igreja Católica, das igrejas evangélicas e protestantes, né? Mas pensar um outro universo, né? De uma institucionalização de um campo religioso próprio para se produzir uma determinada linha ideológica que vai garantir aí alguma força para esse sistema, né? O anticomunismo que vai estar até hoje nas nossas mentes, né? E assim, muito nas propagandas atuais. Então, essa ideia da religião, o anticomunismo, o secularismo, como é que isso funciona, e a constituição de uma ideia de família, de pátria, como é que isso tudo age simbolicamente no que a gente está pensando. Então, fiquei bastante interessado no que o Rodrigo trouxe sobre essa dimensão da igreja. Fiquei
pensando um pouco, né, como é que foi chegar a esses documentos, como é que foi explorar um pouco isso a partir dessa realidade da Igreja da Unificação. Achei muito interessante isso e fiquei curioso com essa chegada nessa documentação, né? Como é que foi vasculhar, encontrar essa documentação, trazer isso. E eu acho que as duas falas me trouxeram assim uma inquietação em relação a algumas questões, né, de como é que a ditadura no Brasil ela circulou por várias instâncias, muitas vezes entendidas como insuspeitas, né, mas que tem uma importância social muito grande, seja a religião, de uma forma geral, a Igreja da Unificação, a Igreja Católica, algumas igrejas protestantes, e muitas ficam de fora das pesquisas, né? Então acho interessante trazer esses outros universos religiosos também para isso, mas essa produção de uma dada realidade também, né? Pelo universo religioso, por um simbolismo religioso, mas pela produção de notícias, né? Então essa variação também do jornal, que vai construindo um determinado aporte para que socialmente isso seja obscurecido. E aí, quando a Bia traz, né, a ideia de que se eliminassem todos os jornais do mundo inteiro e só ficasse esse, a gente não saberia de várias coisas, né, entre elas a missa na Praça da Sé, eu fiquei pensando muito nessa potência da construção de realidade social. Potência hoje a gente fala, né, da desinformação, fala das fake news, mas a gente percebe que isso é uma estratégia de longo prazo, né, que vai construindo essas possibilidades. E como essa ideia de uma ditadura não somente militar, mas ancorada nessas instituições e nessas instâncias sociais, é muito importante da gente pensar, né? Como é que isso constitui, como é que isso foi sendo constituído como aporte para uma determinada realidade, construção de uma determinada realidade. E fiquei pensando, Bia, nessa questão, né, para os dois, na verdade, mas a Bia eu fiquei pensando muito assim, eu sempre estudei muito a militância, né, militância da esquerda católica, né, contra a ditadura e tal. E como é que foi? Eu fiquei muito curioso, assim, como é que foi lidar com essas entrevistas de pessoas com envolvimentos bastante díspares, né, da ditadura. Como é que foi isso, se deparar com essas entrevistas? Você falou aí do número grande de entrevistas. Como é que foi isso? Seleção, recepção. E para os dois, pensar um pouco nessa que o Rodrigo falou no finalzinho, da batalha ideológica, né? Como é que isso hoje está colocado nesse processo que a gente vivencia aí de elogio a torturador, de desestabilização de determinados segmentos sociais que fazem uma revisão crítica sobre o período? Como é que isso hoje, 2024, como é que isso ajuda a construir uma determinada realidade, a manter essa batalha ideológica permanente, né? Permanentemente colocada? Tem só algumas coisas para estimular aí a gente a conversar. Eu gostaria de começar. Fala o Rodrigo, que eu já falei muito. Aí agora ele falou um pouco. Vamos fazer um revezamento, então, né? João, a questão das fontes, eu sou servidor do Arquivo Nacional, né? Então, desde cedo eu tinha uma predisposição natural a fazer um trabalho relacionado com as fontes que nós temos ali, né? E desde o princípio do meu doutorado, eu pensei em investigar organizações religiosas, e não só a Igreja da Unificação, eu investiguei várias delas, as evangélicas, até a própria Igreja Católica, né? Então, a ideia foi investigar essas igrejas como aquilo que o Antônio Gramsci chamou de aparelhos privados de hegemonia, né? Ou seja, organizações que existem na sociedade civil, mas que também fazem política, que estão a serviço de
consolidar uma determinada visão de mundo, que não é uma visão de mundo neutra, uma visão de mundo que se refere a ideias e interesses que são delineados pela classe dominante, né? E para estudar essas organizações dessa forma, eu pensei primeiro, em estudá-las as suas duas facetas, a sua faceta propriamente situada na sociedade civil, o trabalho de convencimento, e também a sua faceta dentro do Estado, né? Então, um caminho natural para fazer isso seria verificar os documentos dos órgãos estatais, já que os documentos, os arquivos dessas igrejas estão quase todos fechados, né? Se eu for chegar na Assembleia de Deus, na Igreja Universal do Reino de Deus, eles não vão deixar eu ver os arquivos deles. Então, como ver a relação dessas igrejas com o Estado, como ver a relação dessas igrejas com a sociedade civil ao longo do tempo, me pareceu uma solução satisfatória ver os documentos estatais, e o nosso Estado, desde muito, tem essa grande tradição burocrática de registrar tudo, né? Os serviços de inteligência do Estado brasileiro não foram fundados pela ditadura, já existiam desde a República Velha, claro que de maneira muito menos sofisticada. Então, no Arquivo Nacional temos documentos desde da década de 50 até um pouco antes, né, relatando, por exemplo, a vinda de missionários estrangeiros para o Brasil e a presença de várias organizações estrangeiras no nosso país, de igrejas estrangeiras, a instalação dessas igrejas aqui. E a ditadura ela queria entender essas igrejas, até para poder trazê-las para sua órbita, né? Com a Igreja da Unificação foi isso, né? Eles fizeram muito barulho e há muita documentação da ditadura sobre a Igreja da Unificação, primeiramente para tentar entender o que era aquilo, né? De fato, né? E parece, a documentação sugere que uma vez que eles entenderam o que era, eles viram que era bom e passaram a tratar a Igreja como uma espécie de parceiro, né? O segundo ponto que você falou sobre a desinformação, a campanha de fake news que a gente vê hoje em dia, eu acho que isso tem tudo a ver com a questão que você colocou da batalha ideológica também. Eu vejo muitas conexões com as atividades doutrinadoras dessas organizações lá no passado, que remontam à Guerra Fria, que remontam à década de 50, quando lá nos Estados Unidos o governo norte-americano concebeu, existem documentos mostrando isso, que são acessíveis. Aí eu abro um parêntese. Na minha pesquisa eu não usei apenas documentos do Arquivo Nacional, mas usei também documentação estatal norte-americana, que está nos arquivos da CIA, no Wikileaks e no NARA, que é o Arquivo Nacional norte-americano, né? Então, mostra-se, os arquivos norte-americanos mostram que os Estados Unidos conceberam uma política, uma estratégia de guerra psicológica, de propaganda para a América do Sul e para o resto do mundo, de convencimento anticomunista, pró-capitalista, e que tinha na religião, nas igrejas e na religião de maneira geral, um dos braços dessa campanha ideológica, né? Então, eu vejo muitas conexões dessas organizações estrangeiras que vieram para cá fazendo pregações políticas também, não só a Igreja da Unificação, como várias outras, com a realidade que nós vemos hoje em dia. Por exemplo, a Igreja da Unificação, nos anos 80, chegou a editar um jornal chamado Folha do Brasil. Circulou por um breve tempo, nos anos 80, né? Mais recentemente, no começo do volta de 2018, 2020, havia em atividade na internet um jornal online com o mesmo nome, chamado Folha do Brasil. E eu entrei no site desse jornal e não havia quase nenhuma informação sobre os responsáveis por esse jornal, sobre quem bancava, quem produzia isso. E era um jornal que estava na lista de organizações midiáticas que o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar por patrocinarem atividades de desinformação antidemocráticas. Então, tudo leva a crer que elementos ligados à Igreja da Unificação tivessem por trás desse jornal também. Um outro ponto de contato muito interessante entre aquela época e essa, né?
uma organização missionária internacional que existia fazendo pregação anticomunista no Brasil e em várias partes do mundo, distribuindo Bíblias ilegalmente na União Soviética. Existiu aqui no Brasil também, se não me engano, era a Voz dos Mártires, dessa organização. Um dos líderes dessa organização publicou um livro nos anos 70, acredito, chamado Era Karl Marx um satanista, algo assim. Esse livro foi distribuído por essa organização para militares, para setores conservadores da nossa sociedade. Se esqueceu disso. Mas recentemente, há uns 2 ou 3 anos atrás, uma professora de história que processou a sua orientadora na Universidade Federal de Santa Catarina por estar tentando fazer doutrinação esquerdista na tese dela, que por acaso é também seguidora de Olavo de Carvalho e que acabou virando deputada estadual em Santa Catarina, se eu não me lembro. Essa professora, ela promoveu, junto com um padre católico, um exorcista da Igreja Católica, uma live onde eles falavam sobre o relançamento do livro Era Karl Marx um satanista, agora, recentemente, né? Então, essa batalha ideológica que a gente está vendo agora e que a extrema-direita está tomando a dianteira é um desdobramento da mesma batalha ideológica que existia lá atrás. E as fake news, o Zap, as redes sociais, o esquema de disparo de fake news em série durante as eleições são apenas artifícios modernos, atualizados para travar a mesma batalha. É como eu vejo. Então, primeiro, eu queria dizer assim, que foi muito feliz essa ideia, porque quem deu o nome de colaboradores da ditadura não fui eu, foi o Rodrigo, para esse episódio. E eu acho isso muito bom, porque há uma narrativa de que não é colaboração, é uma acomodação, e eu não compactuo desta visão sobre a ditadura de que não houve colaboracionismo. E há, enfim, estudos de pessoas que caminham por aí. Então, eu acho muito bom a gente voltar a essa ideia de que, sim, houve colaboracionismo. Não é acomodação, não é perder alguns anéis para não perder os dedos. Não, é mais que isso, é estar em ação para que esse governo se sustentasse, ou esses governos se sustentassem. Também acho uma coisa muito oportuna, dentro desses 60 anos do golpe, essas várias modalidades de se pensar a ditadura. Eu e o Rodrigo, a gente dá nomes diferentes a uma mesma coisa, sem a gente precisar se chocar com isso. Assim, para mim é uma ditadura civil-militar, para ele é uma ditadura empresarial-militar, e a gente pode estar aqui dialogando. Isso eu acho uma coisa muito salutar. Assim. Essa questão das entrevistas é uma questão muito complexa. Eu me lembro que com uma das censoras, que logo no começo que eu entrevistei, porque assim, nas censoras tem uma coisa muito curiosa. Os 2 primeiros concursos para serem censor foi no governo Médici, quando já dizia-se que ia acabar a censura. E a Universidade de Estácio de Sá prepara um curso para aquelas pessoas poderem estudar para o concurso. E um jornal, acho que o JB, vai para a fila entrevistar aquelas pessoas que estão fazendo o curso para fazer a prova de ser censor. E é muito curioso pensar que, assim, numa dessas entrevistas com essas pessoas, e depois se acompanha ela, mas no final, uma das censoras vai dizer assim, o Ziraldo diz assim, eu conversava muito com as censoras e tal, e aí, quando eu fui a primeira vez para Roma, eu mandei para elas um postal dizendo, eu estou mandando o Davi de costas, porque se eu mandasse de frente, vocês censuravam. A censora abre uma gaveta e fala assim, sou eu, olha aqui o postal. E você lê, então, assim, tinha uma... E era uma época muito diferente, assim, acho que Rodrigo e eu nos debruçamos sobre a DSI do Ministério da Justiça com recursos muito diferentes, né? E acho que isso é importante a gente pensar, que, assim, que você ainda pesquisava uma questão de ficha telefônica. Eu tinha um caderninho de telefone
só para os meus entrevistados, porque eles não podiam entrar no meu caderno de telefone pessoal, assim. Então, as entrevistas, uma foram sendo levadas a outras. Tem entrevistas maravilhosas quando você entrevista a Rose Nogueira, o marido dela, o Closet, o Paulo Sandrone, um professor da FGV, de uma categoria excelente. E tem as entrevistas que te amedrontam, como desse militante da VPR que virou integralista. Eu não tive coragem de ir na casa dele. Eu me encontrei com ele num boteco em Santana, em São Paulo. Ele falou, não, vem aqui. Eu não consegui. Também, assim, faz um tempo, eu era uma pessoa um pouco mais nova e tinha e não tinha telefone celular naquela época. E eu gosto muito de fazer entrevista. Assim, eu acho que essa troca é muito boa. E, mais que isso, o registro que a gente consegue. Quer dizer, se eu não tivesse encontrado o Ágio e outros, a gente não teria os registros dessas pessoas até hoje. Então, eu acho... porque eles falaram muito pouco. Né? E também ali, meados dos anos 90, começo dos anos 2000, era um outro momento para eles darem essas declarações. Eu não sei se eles dariam essas declarações depois. Então, eu acho muito pertinente a gente pensar isso. Também, eu acho que é uma coisa que me interessa muito hoje em dia discutir, que é o que a arquivologia me trouxe, assim, né? E a arquivologia, ela me trouxe pensar nesse processo de acumulação dos documentos. Então, é você pensar na autenticidade dos documentos de arquivo, mesmo que as suas informações sejam falsas. Por isso que me preocupa muito quando pesquisas sobre a ditadura, principalmente, não percebem um encadeamento da documentação e puxam documentos daqui e dali, dizendo eu estou revolucionando a face da ciência porque eu encontrei o documento tal. E não percebem essa cadeia, como o Rodrigo foi mostrando ali, a cadeia de você pensar tudo isso no documento e para além dele. Então, acho que isso é alguma coisa que me fez pensar bastante. Uma entrevista que eu fiz, que hoje é 25 de outubro, não dá para não lembrar do Vlado, uma entrevista que eu fiz foi com Cláudio Marques, que era um jornalista que fazia um jornal que era distribuído gratuitamente, e ele era uma pessoa bastante colaboracionista, e na semana que o Vlado é preso, no dia que o Vlado é encontrado morto, assassinado, ele escreve como devem estar se sentindo as pessoas no Tutóia Hilton. E ele veio conversar comigo muito blasé sobre essa história, mas também tentando construir uma outra narrativa, porque não quer ver tudo isso vindo a público. Então, acho que é uma coisa... E também eu acho que é muito importante assim, os documentos da EDSI, os documentos de arquivo, se preservados, e depois eu não sei se o Rodrigo sabe como é que a DSI do Ministério da Justiça chegou ao Arquivo Nacional, mas assim, é muito curioso, não sabe? Um servidor do Ministério da Justiça guardou aquela documentação, e quando ele foi se aposentar, ele pegou aquela documentação e entregou no Arquivo Nacional em Brasília. E aí o pessoal do Arquivo Nacional queria muito saber e ficava instigando a mim, eu fico do tipo, pede para ver, porque a gente vai ter que fazer um arranjo aqui, e todo mundo queria ver junto. E a gente só tem a DSI do Ministério da Justiça porque aquele servidor entregou, porque não tem gestão de documento, e nem teve a busca por essa documentação que depois o Memórias vai fazer. Então, eu acho bacana a gente pensar que essa documentação está preservada, mas as entrevistas é um flash de um momento que eu acho que vale muito a pena investir. E eu acho muito curioso, porque eu acho que a documentação sobre a ditadura ela é gigantesca, nos diversos e inúmeros fundos que já estão no Arquivo Nacional, por tudo que a Comissão Nacional da Verdade já produziu e por tudo ainda que a gente tem que ainda buscar, e dos ministérios militares que não vieram. Há muita coisa que se destruiu, e muitas censoras falavam para mim, chegou uma ordem para a gente começar a queimar tudo, depois uma contra-ordem para a gente parar de queimar. E era curioso quando a minha turma da Unicamp entrou no Arquivo Público do Estado de São Paulo, foi uma das primeiras turmas depois que as familiares saíram, a gente ainda tinha o fichário
dos agentes do DOPS. Então, a gente pesquisava no próprio fichário, e você pedia pastas, e aí disseram, nossa pasta não veio, e você tentar entender o que eles teriam queimado, se tem uma lógica dessa queima. O que me chama a atenção é que você tem uma vasta documentação que ainda merece muitos estudos a serem debruçados. A única coisa que eu acho que um profissional de história não pode fazer, ao meu juízo, é você fazer uma mesma pergunta já feita por um colega ao mesmo fundo documental e querer encontrar uma resposta diferente do colega. Ou você está dizendo que o colega é um impostor e o trabalho dele é ruim, ou você quer navegar sobre trabalhos já feitos. Eu acho que a documentação é tão vasta, tem tantas perguntas a serem feitas que acho que essas coisas não precisam ocorrer. E, só para a gente terminar essa primeira rodada, assim, tem uma documentação em Brasília que eu acho que é o máximo, que é uma documentação de censura que mostra a participação da sociedade civil. Então, você vê as senhoras de Santana escrevendo para a Polícia Federal e para o Departamento de Censura, dizendo: vocês estão muito brandos, censurem mais, olha esse programa, olha aquele programa. Elas que são as cartas das mães de Santana. E mais que isso, há uma documentação, uma troca de correspondência entre o Moacir Coelho, o diretor da Polícia Federal, e o Vitor Civita, dono das empresas Abril, onde o Moacir Coelho agradece ao Civita por ter enviado um servidor que quis ensinar para os censores como censurar melhor os filmes, porque eles não estavam sabendo fazer. Quer dizer, mais colaboracionismo do que isso eu não consigo ver. Eu acho que olhar para essa documentação e não tentar, eu acho que dentro dessa noção de fake news, não tentar, 40 anos depois, 50 anos depois, olhar para essa documentação e não ver o que realmente ele tem, que as grandes teias de colaboração que existiram. Existia antes de 64, existiu durante 64 a 85, e existiram depois disso. Só para completar, assim, esse ano, em dezembro, vai se comemorar 30 anos do Conselho Nacional de Arquivos, que começou em dezembro de 1994. Se você lê as atas do CONARC, as primeiras atas, você encontra um militar nessas atas. E aí esse militar me chamou muita atenção. E esse militar é da turma de 77 da AMAN, a turma Tiradentes. E ele tem um colega de turma, Jair Messias Bolsonaro. E ele está ali como agente do governo Fernando Henrique, que é um governo de um intelectual de esquerda que vai abrir os arquivos, que a gente sabe que não abriu, que deixou um abacaxi que o Lula engoliu, e a gente teve a 11.111. E o tempo todo que ele vai estar no CONARC, de major até coronel, ele está ali preocupado em garantir que os documentos secretos permaneçam secretos. Isso a gente está falando de 1994, que é alguma coisa muito... Eu fico pensando, se isso está assim nas atas, se eu tivesse coragem de escutar os áudios, porque são reuniões longuíssimas, eu queria ver esse debate ali acontecendo, que deve ser muito instigante. É isso. Muito legal. Eu fiquei pensando algumas coisas assim. Você também não quero prolongar muito a nossa conversa, mas só para dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui e escutando de vocês e podendo interagir de maneira privilegiada, né, aqui com vocês. E eu fiquei pensando muito algo que você trouxe logo no início, Bia, e que eu acho muito interessante, que é o trajeto da pesquisa. Eu acho que isso estimula, alerta, traz possibilidades da gente olhar, de novos pesquisadores entender como é que se faz a pesquisa, né? Que ela não nasce, não está assim, não cai do céu, a gente tem que cavar e procurar. Então, acho muito legal como você traz no início da sua fala o trajeto de pesquisa, e eu acho que vocês dois acabam evidenciando isso, né? Nessa dimensão, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente pensar em novos pesquisadores, né, nas abordagens e como isso é feito. Então, ter dois pesquisadores aqui que têm um investimento profundo, como vocês têm, falando desse trajeto, acho que isso é muito importante. É o primeiro
primeiro ponto que eu queria trazer da fala de vocês. E essa questão dos documentos, quando você traz, né, o Rodrigo também trouxe, a gente está envolvido no campo dos arquivos, né? Eu como professor de arquivologia, vocês como pesquisadores e professores também, essa dimensão de compreender que o documento não é algo solto, né, mas que ele tem uma história, que ele tem essa ideia do documento, né, como não isolado, que a arquivologia chama ali de orgânico e tal, né, mas entender essa história desses documentos, como é que eles são construídos, como é que as informações são construídas, mantidas, e principalmente nesse período que vocês estão tratando da período ditatorial, compreender essa produção de documento, né, para que a gente não seja ingênuo nessa dimensão de uma identificação exclusiva da veracidade do documento, mas compreender essa história, compreender como é que ele vai sendo forjado ao longo do processo, como é que ele vai sendo forjado e inserido num sistema. Então, eu acho bastante interessante o Rodrigo quando traz ali a questão da igreja e vai fundamentando ali, né, na própria documentação estatal. Acho que isso é muito importante de entender. Estou lembrando aqui do processo lá do Brasil Nunca Mais e outros processos interessantes de se pensar isso, né? E fiquei pensando em como essas instituições que vocês trazem, a Folha e a Igreja, são instituições camaleônicas, que vão se moldando e vão se reconstruindo ali, e como é que isso é potente em termos dessa luta ideológica, né? Como é que muitas vezes a gente acaba não percebendo esse processo de modificação, de adequação, vamos mudar aqui, vamos mudar o nome, vamos mudar a instituição, né? E como é que isso continua a funcionar com outro nome, se escondendo aqui, criando sombra ali, né? Criando processos, e que vão ter algum resultado, né? No sentido de manter alguma coisa funcionando ali, mudando isso. E queria perguntar para o Rodrigo se a Igreja da Unificação teve relação com outras igrejas. Você falou de um projeto internacional, mundial, de uma frente ecumênica, né? Então, como é que foi isso? Houve diálogo? Não sei se você tem notícias disso, com outras instituições religiosas. Como é que foi isso? Começo aqui, posso ir? Então, João, o próprio nome Igreja da Unificação já traz um pouco do propósito dessa organização diante das outras igrejas. Eles pretendiam unificar todas as igrejas em torno desse propósito ideológico anticomunista, né, pró-capitalista. E sim, eles entravam em contato com as porções conservadoras de todas as igrejas. É claro que não existe nenhuma igreja totalmente conservadora, a não ser igrejas como essa, a Igreja da Unificação. Essa sim é completamente conservadora. Mas as igrejas normalmente que nós conhecemos, não dá para dizer que elas sejam inteiramente conservadoras. Algumas são predominantemente conservadoras, mas sempre há ali dentro alguns elementos de esquerda, mais progressistas e coisa e tal. Então, a Igreja da Unificação sempre manteve contato com as porções conservadoras das diversas igrejas do mundo todo, de todas as igrejas que você pode imaginar. Há um folheto guardado pela SNI, mas produzido pela Igreja da Unificação, onde eles mesmos fazem uma estatística dos líderes religiosos que costumam frequentar as reuniões da Igreja da Unificação. Esses eventos que eu narrei aqui, muitos deles eram frequentados também por líderes de várias igrejas. Eles eram convidados, não só jornalistas, professores, mas esses líderes religiosos também eram convidados para participar desses eventos de diferentes igrejas. Então, essa estatística mostra que a maioria das igrejas que frequentavam os eventos da Igreja da Unificação eram igrejas evangélicas. Isso aí é dito por eles mesmos, né? Mas há também católicos, há também mormons, há também adventistas, há também testemunhas de Jeová, né? Que não são igrejas propriamente evangélicas, né? E há também judeus.
setores judaicos, pequenos, mas existe. E há também muçulmanos, inclusive, lá dentro. Tá? Ou seja, nenhuma igreja para eles desprezavam. Se o cara tivesse uma religião, fosse conservador, estivesse disposto a combater o ateísmo comunista, ele era convidado para participar dessa força-tarefa internacional que a Igreja da Unificação organizava. Então, sim, eles tinham... a ação junto a outras igrejas era um dos focos da atividade política da Igreja da Unificação. Eu gosto dessa tua ideia do camaleão, porque eu realmente acho que é o que aconteceu na Folha, isso é muito claro, né? Ela sai de colaboradora para engajada nas diretas, né? E se não é o livro dos 1000 dias para dizer esse engajamento é puramente econômico, e é muito curioso, né? Porque tem esse livro 1000 dias, que é sobre esse projeto, então as pessoas que participaram desse projeto de engajamento, então eles fazem um livro chamado 1000 dias, e o último texto, eu acho que é do Mino Carta, e ele vai falar sobre o príncipe que pode sentar na cadeira, mas não tem envergadura para a cadeira, que é o Otavinho, né? Aí vai ter um livro que é o 1000 dias depois do 1000 dias, e aí o texto do Mino Carta some. Que é muito curioso, porque se você não lê os dois livros, você não percebe. Porque, de novo, você pensar nos documentos, né? Que tem esse encadeamento. Eu gosto muito, acho que se a arquivologia me trouxe alguma coisa de boa e me trouxe muitas coisas de bom, foi isso, da gente ter um outro olhar, que é o que eu tento muitas vezes passar para os meus orientandos assim, da história, é isso, esse outro olhar sobre os documentos. E, principalmente, não ter esse fetiche de que um documento vai resolver a face da ciência, né? Que é uma coisa muito desagradável. E pensar, né, na história como um processo. Eu estou olhando aqui o Rodrigo e eu estou me lembrando de 1985, do primeiro curso que eu fiz na UF, de Introdução ao Estudo da História, com uma pessoa chamada Virginia Fontes. E ela deu 4 páginas em espanhol do Marx sobre o método. E a cadeira, e como você olhar. Mas nós tínhamos 19 anos. A Virgínia era muito para a gente. Mas é um texto clássico que você vai voltar várias vezes a ele. Isso é uma maneira de você mostrar para o seu aluno, exatamente, olha, cada vez que você olhar esse documento por um outro ângulo, você vai ter novas visões. Isso é o que mais bonito um professor pode te dar, né? Ferramentas para você ir para a vida, né? Então, acho que isso é bacana de quando você está... Porque os arquivos, hoje em dia, estão no meio de grandes discussões, de grandes disputas. E, infelizmente, coisas que eu achei que já estavam superadas e que a gente não vivenciou nos últimos 6 anos, Temer, Bolsonaro, a gente está vivenciando agora. Disputas que eu jamais podia imaginar que estariam no campo. E por isso é muito bom a gente mergulhar nesses acervos e entender que, como historiadores e profissionais de arquivo, a gente pode estar dos dois lados do balcão, que a gente não precisa só ficar no lado do consulente e achar que todo mundo é do lado do consulente. Não, a gente tem que entender as duas dinâmicas. Então, isso para mim isso acho que guia muito a minha visão de pensar esse momento da história, assim, de pensar o processo, né? Acho que voltando lá na Virgínia, assim, isso é que um professor pode deixar de marca para um aluno. Você pensar o trajeto. João sabe que quando a gente tem orientandos em comum, sabe, Rodrigo? Eu posso chegar para o orientando e dividir a dissertação dele. Primeiro capítulo e segundo. Eu me controlo hoje em dia, não faço mais tanto assim. Mas eu acho que esse momento do pós-64 há uma rica documentação que precisa ser pesquisada a fundo, não só no Arquivo Nacional. Saiu recentemente um livro de 2 pesquisadores sobre o acervo do Itamaraty, que acho que merece grandes pesquisas sobre isso. Quer dizer, você tem um manancial de muitas ideias a serem percorridas. E uma coisa que me preocupava muito nos 50 anos é que, assim, nos 60 anos a gente está vivenciando isso,
mas cada vez mais nessas efemérides a gente vai ter menos gente que viveu aquele período. Então, a gente precisa... outro dia eu vi uma fala da Samantha Visquadrati, que eu gostei muito, que nos anos 2004, que é mais ou menos onde sai minha tese, você tem o boom dos trabalhos sobre os... na efeméride de 2014, você tem a questão da Comissão Nacional da Verdade. E hoje em dia, acho que nos debates que a gente fez, muito da questão dos arquivos vieram, né? E eu fico me perguntando assim, nos 70 anos do golpe, o que a gente vai estar produzindo? Perguntas a gente vai estar fazendo para documentar, o que a historiografia vai estar nos levando a pensar, né? Então, eu acho que isso merece... E eu acho que quanto mais trabalhos a gente fizer sobre esse período nos acervos em depósito, mais o pessoal que trabalha na ponta, como o Rodrigo no Memórias, vai ter sustentação para dizer que é preciso fazer investidas e buscar os documentos que ainda não chegaram, né? Acho que tem que ter um diálogo muito grande entre esses dois lados do balcão. Um alimenta o outro. Como o senhorzinho lá que foi se aposentar e, por dever de ofício, entregou a documentação ao Arquivo Nacional. A gente só descobriu os DSIs por ele, eu acho essa história fantástica. E mostra que as instituições arquivísticas não são todos solitários, né? A gente precisa desse diálogo, acho fundamental. E acho que a gente está abrindo aqui uma série que foi muito pensada pelo Rodrigo, mais do que por mim, assim, que é pensar essas biografias, que a gente espera que seja fartamente usada por todos os historiadores ou não, sócios ou não da Ampul, que venham debater aqui essas questões. Eu e o Rodrigo, um personagem cruzou os nossos caminhos de maneira muito diferente para mim ou para ele, mas possibilitou a gente pensar das fontes, nos trajetos, nas perguntas e em produções historiográficas com 20 anos de diferença, né? Que instrumentos eu tinha entre 96 e 2001 e as tecnologias que o Rodrigo tem hoje em dia. Então, se melhora, se piora, se as tecnologias ajudam ou não ajudam. Enfim, acho que isso é bacana. Espero que as pessoas usem bastante essa série que a gente está fazendo agora. Então, Bia, você adiantou um pouco a pergunta que eu ia fazer, a última pergunta. Meu lado psicólogo aqui estava me segurando aqui. Como é que foi para vocês abrirem essa série, né, de biografia e pegar o colaboracionismo, e aí outras coisas virão aí. Mas como é que foi para vocês começar essa série de debates? Bom, primeiro eu vou complementar a fala da Beatriz. A Virgínia foi minha orientadora no doutorado e escreve a orelha do meu livro. E a Beatriz disse que aos 19 anos a Virgínia parecia muita coisa para ela. Eu tenho 45 e de vez em quando ela parece muita coisa para mim. Então, ela é realmente muito grande, uma referência. Bom, essa série, João, eu acho que a biografia ela tem a sua função. No meu livro, por exemplo, eu não poderia escrever o meu livro sem citar os nomes das pessoas, entende? Porque se você mencionar o nome da pessoa, você vai estar automaticamente colocando ali onde essa pessoa se encaixa, o que ela está representando ali, quais organizações ela se conecta. Então, eu acho que o problema que a Beatriz teve com o Ádio de abrir um blog para ela, né, não em homenagem, mas dizendo que a odiava, talvez eu tenha, e é imprevisível antecipar de onde virá, porque no meu livro, que vai ter por volta de 700 páginas, eu estou mencionando uma quantidade enorme de pessoas que colaboraram com esse projeto que eu descrevo no meu livro, que é um projeto religioso, ideológico, que é também político, né? Um projeto imperialista e pró-capitalista norte-americano. Então, é muito importante a gente situar essas pessoas, lembrar delas, quem elas foram
eu vejo a biografia não como uma recapitulação de trajetórias pessoais, simplesmente como uma curiosidade, mas sim encaixando essas pessoas no período histórico que elas viveram, a função que elas exerceram, com quem elas se conectavam, né? O que elas representavam, os projetos que elas lutaram a favor. É isso, eu acho que isso é a contribuição principal que uma biografia pode dar. Então, eu estou na Ampul, eu fiz as contas outro dia, eu estou na Ampul há 38 anos, desde 1986. E de 2012, 11 para cá, eu tenho estado em vários cargos da Ampul Rio, até que esse ano sobrou para mim a presidência da Ampul. E a gente decidiu que a nossa chapa ia ter 2 linhas, os arquivos e o novo ensino médio. E o Mauro Amoroso, que era o presidente anterior, me ajudou a montar a chapa no novo ensino médio. E a questão dos arquivos, eu convidei, e uma das primeiras pessoas que eu convidei foi o Rodrigo. Nós não nos conhecíamos, mas nós não tínhamos proximidade, e eu queria muito possibilitar que uma voz de um rapaz muito bacana e que está muito silenciada por questões que inerentes à vida que a gente pensou que ia estar vivendo agora, pudesse falar. E aí se construiu entre nós um diálogo muito bacana. E foi aí que o Rodrigo virou e falou assim: o ágil cruzou a minha vida. E dali a gente bolou essa história aqui, entendeu? Nisso que eu acho que esse canal da Ampul é para isso, é para fazer cruzamento entre pessoas, cruzamento entre ideias. E nessa chapa que a gente está, nessa diretoria, o que eu quero é que as pessoas que estão ali possam exercer toda a sua criatividade, toda a sua vontade de fazer o que elas quiserem fazer. Então, isso aqui é o início, assim, eu tenho uma vontade, então vamos lá. E eu achei isso bacana. Acho que, e mais do que isso, assim, a ideia de que a gente está nesses 60 anos do golpe, fazendo vários eventos ao longo do ano, e eles não acabam, né? Porque aí eu fico sabendo que não sei aonde também está fazendo agora um seminário no Sul, no Norte. Tal. Eu acho que é bacana a gente também continuar deixando esses registros, porque muitos desses seminários que estão sendo feitos no Brasil afora não estão sendo gravados, né? E aí a gente, de uma certa maneira, está deixando esse registro e essas ponderações. E eu espero que as pessoas possam usar isso da melhor maneira. Só que uma coisa muito curiosa entre isso que o Rodrigo falou e a minha tese. Eu não tinha essa preocupação naquela época. O único lugar que você não podia pesquisar direito era no DOPS do Rio de Janeiro, que a documentação vinha tarjada e a gente botava o documento na luz para ver se conseguia ler os nomes, e às vezes as pessoas tinham umas coisas meio maldas dizendo: nossa, esse documento aqui é tão interessante, mas você não vai poder ler, umas coisas meio assim. E depois, entre eu e o Rodrigo, a gente vai viver 6 anos de um sigilo secreto ad eterno nesse país, que, como a gente não tinha rede social, ele vai durar de 2005 até a LAI, até a Lei de Acesso à Informação. Então, isso faz um gap muito grande, cria uma distância muito grande. E agora vão ter aqueles nomes ali, como tem os nomes no livro, e as pessoas vão ter que lidar com a sua própria história. O que eu vejo muito, e nessa coisa do ágil, isso foi muito emblemático, a dificuldade que aquelas pessoas têm de ver o que elas fizeram naquele tempo. Por isso que a gente tem que ter muito discernimento dos passos que a gente dá na vida, né? Porque a gente está construindo essa nossa própria história. E o que mais me chamava a atenção era isso. O Boris Casoy tinha muita preocupação do que eu ia escrever no verbete dele, como é que o CCC ia aparecer no verbete dele. O Ágil tinha essa preocupação. Por isso que eu não gosto dessa ideia de que, não, é uma acomodação. Não, é um colaboracionismo. E eu acho bacana a gente ter começado exatamente dizendo: é um colaboracionismo. A gente não pode diminuir o que a sociedade civil brasileira fez, colocando não, foi apenas uma acomodação. Não, não foi isso. Mas é isso, a gente tem que dizer, a gente tem que nomear. É aquela velha história
do Pollack, que diz que nomear é conhecer, né? Então a gente tem que dizer o que as coisas foram. Então, por isso que eu acho que é bacana poder voltar nessas biografias e cada um que se entenda na sua vida particular do jeito que conseguir. Né? Obrigado, Bia. Obrigado, Rodrigo. Dizer da minha felicidade de estar aqui nesse debate, participando com vocês e aproveitando aí o conhecimento que vocês trouxeram. E vida longa e próspera aí para as próximas atividades. Se você quiser ocupar, contamos com você, hein? Querendo trazer alunos, estamos contando. Com certeza. Tá bom. Tá joia. Obrigado. Valeu, João. Valeu, Bia.